Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar aqui por um tema tão nobre. Acho que antes de mais nada a gente precisa contextualizar o que é esse movimento. Talvez muita gente está vendo hoje nas redes sociais, está sendo bastante divulgado o nosso dia D, que não é um dia exclusivo de Camaquã, é um dia onde a nossa região toda, Centro-Sul e Sul, então de Guaíba ao Chuí, todo mundo mobilizado, né, até Jaguarão lá, Chuí, todo mundo mobilizado para nós darmos a nossa opinião como cidadãos, né, aqui, como cidadãos, aliás, aqui dessa região, que a gente não aceita a forma como estamos sendo tratados. E lembrando a todos que a nossa cidadania não se encerra quando a gente dá o nosso voto. E sim, nós temos que continuar exercendo a nossa cidadania, buscando nossos direitos de fala e de ser ouvidos. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é com um abaixo-assinado, como é o que está sendo feito agora, para que todas as lideranças políticas possam saber qual é a vontade da região. Então, juntos, como eu estou brincando, falando com o pessoal, nós estamos, a partir de agora, entrando numa guerra. Ou seja, numa guerra onde vai ser a população contra os interesses da máquina pública, muitas vezes, onde nós precisamos ser ouvidos, e uma guerra de narrativas. Vai ficar a nossa versão, a versão, né, muitas vezes do governo, do DENIT, que traz dados fantasiosos, muitas vezes, para nós que estamos na região, que não são coerentes. Então, trago como um exemplo prático, cada um tem a sua realidade, eu acho que é bom a gente salientar, algo que hoje não faz sentido nenhum no atual modelo que nós temos, só com os 2 pedágios, temos mais, mas só com os 2 pedágios até Pelotas, já se torna inviável uma viagem de Camaquã a Pelotas. Ou seja, é um absurdo o que nós pagamos hoje, encarece muito as operações. Posso falar dos nossos negócios, tanto na área rural quanto na universidade, onde nós temos filiais na região sul, encarece muito esse translado. Ou seja, um exemplo prático, eu tenho equipe de manutenção que sai aqui para fazer manutenções nas nossas unidades, um carro, uma caminhonete normal, uma Saveiro, por exemplo, nós que a gente tem com um reboque trucado que vai com toda a equipe e com os materiais de manutenção. Ela paga R$ 39,10 de pedágio. Em cada praça. Em cada praça. Para ir a Pelotas e voltar, a gente paga R$ 156,10. E eu gasto R$ 140 em média de combustível. Ou seja, é inaceitável você gastar mais de pedágio do que você gasta de combustível para ir num lugar. Isso é um assalto ao bolso do contribuinte, que já paga IPVA, a gente já paga tanta tributação, e para receber uma estrada de péssima qualidade. Ah, melhorou do que... Claro que melhorou a nossa 116, mas é que antes ela era horrível, agora ela está ruim. E esse valor que a gente está pagando é um absurdo para uma rodovia ruim. Lembrando que a atual concessionária não fez a duplicação, é o governo federal que subsidiou e custou. Nós que estamos pagando, né? Então, ou seja, e nós estamos ainda com um dos lados da nossa rodovia horrível, porque para fazer todo o processo de duplicação foi liberado caminhões com peso acima, não foi feito o conserto, a concessionária se amarra para fazer, ainda mais agora. Ou seja, nós com veículos de carga, por exemplo, quebra fecho de mola, e veículos de passeio, um desconforto horrível, a gente vai pulando na estrada por causa das ondulações, sobe, desce. Então, ou seja, sem contar os danos na suspensão do veículo, né? A gente não tem um retorno deste valor absurdo que a gente paga. Eu costumo falar, quando a gente está reunido e falando sobre o assunto, que se não fosse um contrato público, né, público-privado, uma concessão pública, é um contrato que já teria ido para a justiça e teria sido anulado. Tem cláusulas leoninas, tem vícios no contrato, mas é de interesse. O que nós temos que lembrar muito bem agora é que nós temos a Ecosul, que agora mudou de nome, né? Sul Vias, agora nem me lembro como é que agora mudou o nome deles Ecovia agora, Sul. né? Ecovia Sul, né, que já mudaram o nome em outros estados. A gente precisa lembrar que eles são um grupo econômico, tem em vários outros estados. Então, nós temos que colocar a nossa posição, que nós não aceitamos mais como está funcionando esse sistema de praças de pedágio, com o pouco serviço que eles estão dando, o alto valor que é cobrado,
E lembrando que tem todo um movimento que parece que o governo não está querendo fazer a licitação, então se demorou para fazer, disse que ia fazer a licitação, ficou se enrolando, agora já estão falando num período tampão, ou seja, para manter a Ecosul, né? Eu vou falar Ecosul porque é o que todo mundo conhece, mesmo eles mudando de nome, termo né? popular. Então, ou seja, a Ecosul, e isso até é uma pergunta que, né, nós estamos fazendo para ele, ou seja, que recepção eles esperam receber da população? Que por mais que ele te saiba que legalmente eles estão cumprindo o contrato, mas é um contrato mal feito que lesiona o contribuinte, lesiona as pessoas que estão utilizando a rodovia. Então, ou seja, que espécie de recepção eles, né, esperam da população? A população não tem, digamos, a menor consideração com a própria empresa. Mas lembrando que esse manifesto não é somente sobre a Ecosul, e sim sobre a forma de pedagiamento, ou tão pouco o valor absurdo que a gente paga, como mais praças de pedágio como querem ser implantadas, né? A nossa aqui de Camaquã, a outra ali, né, Eldorado, Guaíba. Então, mais uma praça. E que valor vai ser isso? Porque mesmo que, não, vamos reduzir o valor para 50%, 60%. Um pedágio de 8, 10 reais ainda é um pedágio caro para a nossa região, para os serviços que são ofertados. E com 4 pedágios ainda, Pelotas, Camaquã, Porto Alegre, Pelotas, é um absurdo. Sem falar que nós temos em Rio Grande, temos outros pedágios, somos uma praça gigante de pedágios. E lembrando que temos que ter muito cuidado, isso é importante todo mundo salientar e a população ficar ciente desses acordões que muitas vezes o governo quer fazer, e a gente precisa falar que está ciente, que nós entendemos. Infelizmente, no meio político, as coisas só funcionam quando a população diz que sabe o que está acontecendo e grita. Quem grita menos é quem recebe a maior facada. A gente precisa mobilizar, gritar, dizer que nós não queremos, nós não concordamos. O governo federal precisa estar ciente que a população não está contente com o que está acontecendo, porque cada vez mais se torna inviável os investimentos na região sul. Nós não ficamos competitivos, atrasamos, as rodovias não são tão boas assim, os valores são absurdos e temos ainda um grande problema desse processo licitatório novo, que alguns vereadores que participaram agora em terça-feira de algumas audiências que tiveram tudo, já está meio encaminhado que eles querem colocar junto na licitação o custo de 3 pontes para a gente pagar junto nesse trecho nosso aqui. A ponte binacional de Jaguarão, a São José do Norte, Rio Grande e mais a Pelotas, Rio Grande. Então, ou seja, querem empurrar isso goela abaixo de toda a região sul. São pontes importantes, mas é uma obrigação do governo federal, que não tem que ser subsidiada pela população da região aqui. Porque, digo porque nós já pagamos impostos altíssimos para custear isso. Ou seja, o nosso pedágio não tem nada a ver com essas obras que o governo tem que nos entregar, que já foram pagas muitas e muitas vezes com este valor que a gente está pagando e não se chega a conclusão nenhuma. Então, o nosso chamamento é para hoje, a partir das 13 horas, o pessoal vai estar mobilizado na esquina democrática, lá onde a acústica agora está fazendo o trabalho, né, do Troféu Costa Doce. A gente troca a guarda com o pessoal da acústica lá, o pessoal vai desmontar a estrutura deles do Troféu Costa Doce e em seguidinho o pessoal já começa a ir lá montar a estrutura dos gazebos, tudo, e nós vamos estar das 13 às 17h30 na esquina democrática fazendo uma grande mobilização com lideranças de toda a região aqui, para coletar o máximo de assinaturas que a gente conseguir. Tá? Estou na mão aqui para quem está nos assistindo, tá? A folhinha aqui do abaixo-assinado. Quem quiser, encontre alguma dessas lideranças, peça essa folha, o pessoal tem ela de forma virtual, não precisa necessariamente ir lá assinar, mas pode conseguir fazer a própria sua impressão, pegar com seus familiares. Também quem quiser passar ali na esquina democrática e retirar uma folha com a gente e levar no seu comércio, levar para os seus colegas de trabalho assinar,
e retornar também até às 17h30 para ficar um ponto de coleta, pode fazer isso. Fora do dia de hoje, só pegar a folha, coletar as assinaturas, pode deixar na Câmara de Vereadores, na própria Uniaselv, a gente vai estar recebendo também as folhas de quem quiser. São alguns dos pontos de coleta para a gente conseguir um número massivo de assinaturas para que o nosso governo federal entenda a insatisfação com este processo que toda a região tem. E antes de eu te devolver a palavra, Gil, lembrar que é muito importante, eu estou salientando, eu aceitei fazer parte desse processo, porque todos nós temos que fazer, e lembrando a toda a população que ele é um processo isento partidário, ou seja, não tem como não falar que ele não é um processo político, porque a política faz parte da nossa vida, mas ele não é um processo de politicagem, então não tem bandeira, não tem cor, não tem direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, não tem nenhum posicionamento político, é um projeto da nossa população, o nosso povo da região sul e centro-sul, que tem que estar unida contra mais esse assalto que querem impor a nós, ou seja, dar um jeito de qualquer jeito, ou da concessionária atual ficar, ou de colocar alguma outra com uma série de penduricalhos que a gente não pode aceitar mais uma vez, ou seja, já perdemos a oportunidade por 2 vezes de resolver isso, não podemos deixar isso de novo, porque senão vão ser mais 6, 10, 12 anos depois para a gente conseguir resolver essa situação e afundando cada vez mais a região em competitividade. Sabe, Júnior, eu estava acompanhando teus argumentos que são extremamente convincentes para quem está nos ouvindo sobre a necessidade desta luta, e eu estava aqui imaginando que existem vários temas que ainda nem foram calculados no que diz respeito a prejuízo. Eu falo sobre agricultura. A região sul do estado, vamos levar em conta o município de Camaquã, a produção de arroz, a produção de soja, a produção de tabaco, o quanto deve encarecer esses produtos aqui, tanto na chegada dos insumos, né, que precisam passar pela BR-116 para poder chegar de uma forma ou outra até as propriedades rurais, e depois para escoar nossa safra. Paga-se de novo o pedágio. Aí você imagina essa criação, essa possibilidade de criação de novas praças de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre. Já se falou em ter apenas uma praça nesse período, já se fala em ter 2 praças de pedágio, ou seja, encarecendo ainda mais. Então a gente acaba perdendo competitividade aqui na região sul do estado. Os impactos totais da criação de novos pedágios e da não realização de um contrato que beneficie a região sul do estado, os impactos são incalculáveis. Não tem como a gente calcular os impactos na sua totalidade. Que aqui agora eu citei a questão da agricultura, região sul do estado também, Pelotas, tem as granjas de arroz ali também que tem um impacto significativo na economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós não podemos esquecer que a região sul do estado também foi muito afetada pelas enchentes do ano passado. Os produtores rurais da região sul do estado foram extremamente impactados e ainda estão tendo dificuldades, porque a gente não viu ainda por parte do governo federal uma iniciativa que realmente venha auxiliar esses produtores. Muito se prometeu, mas de fato, nesse 1 ano que a gente vem nessa história, vamos ajudar, não vamos ajudar os produtores, de fato, a gente não viu ainda algo que venha auxiliar esses produtores. Aí você imagina penalizar eles ainda mais com a questão de pedágios, né? O que já está sendo gasto com pedágios na região sul e o que pode encarecer ainda mais com a criação de novas praças. Hoje nessa questão agrícola, nós temos propriedade rural, né? Trabalhamos, ou seja, muitas vezes não se consegue comprar insumos de alguns lugares com um preço muito bom porque o frete encarece. Ou você tem que comprar numa alta quantidade, senão não compensa. E para escoar a produção, falo por exemplo, de uma das minhas atividades, por exemplo, ovinocultura, grande parte dos abatedouros que a gente tem que mandar à produção, eles são na região sul. Então, São Lourenço, Pelotas, aquela região ali, Canguçu, tem alguns abatedouros. Ou seja, se paga 1, 2 pedágio, o que isso impacta? O frete para esses animais chegarem encarece. A gente entende, ou seja, toda uma cadeia que tem. O que isso acontece? A gente acaba perdendo 50 centavos, R$1 no quilo do animal, em função do frete. 25 centavos, 50 centavos, R$1, depende do número. Vamos falar que seja
vamos falar que seja R$1, é R$1 por animal. Num ovino, 30, 45 quilos, são 30, 45 reais por animal. Se a gente botar 100 animais, são 4.500, 3.000 reais. A gente sobe para 1.000 animais, isso vai subindo um prejuízo enorme que deixa de entrar pro produtor, deixa de sair no nosso talão modelo 15, o município não arrecada, então é uma perda para os cofres municipais também. Então os municípios também estão se envolvendo, porque é uma perda de receita enorme para todo mundo. Como a gente falou, eu dei um exemplo de um carro com um reboque, que é o nosso caso, agora um caminhão, paga muito. É muito que paga de pedágio. Uma carreta paga mais ainda. Um bitrem só aumenta o valor do nosso pedágio. E, como a gente falou, não é 19,60 como foi do carro. A gente passa para 150, 200 reais Cada praça. em cada pedágio. Cada passagem. O caminhão que ele vem buscar a minha produção, o frigorífico vem buscar a minha produção, ele sai de Pelotas, ele paga 4 pedágios, porque o caminhão vem vazio e volta cheio. Então, ou seja, isso tem um custo enorme para toda a nossa economia, e isso é diluído para tudo, como você falou. Quantas empresas, ainda bem, falando de Camaquã, nossa realidade aqui, quantas empresas que têm sede em Pelotas estão se instalando aqui? Olha essa transferência, esse translado de produtos que vem de lá para cá. Olha o quanto isso encarece, quanto o que nós compramos nas gôndolas ficam mais caro. A gente tem exemplos aqui, né, de lojas de roupas, de supermercados, de atacados que tem filial nos 2 municípios. Olha o custo que isso impacta, o quanto a gente está gastando 1, 2, 5 reais a mais por produto só em função desta tarifação absurda que a gente tem do nosso direito primordial de ir e vir, que a gente é tolhido deste direito, não tem nem sequer uma rota alternativa que tivesse 100, 200 quilômetros a mais para fazer, não existe, só existe uma rodovia A116 para a gente passar. Ou seja, a gente chega, ele pode fazer a volta por muitos lugares, mas a gente tem uma ponte no Cristal para passar. Onde é que a gente tem outro lugar para passar? Não tem outro lugar para passar, fazer a volta por balsa, outro, falando um lugar viável, pavimentado, não existe uma rota alternativa para a gente chegar. Então, não é nenhuma questão, nós somos obrigados, somos condicionados única e exclusivamente para passar ali, temos que ajustar a nossa vida. Então, é algo que nós entendemos como inaceitável para a nossa região. Já que a gente está lidando com exemplos, né, da importância de uma simples assinatura para quem está nos acompanhando, recentemente estão acontecendo algumas obras no Distrito Industrial aqui de Camaquã. Está sendo feito um trabalho, uma empresa foi paga para que ela faça o trabalho da base, para que depois a prefeitura aplique o asfalto lá no Distrito Industrial de Camaquã. Por que a prefeitura quer fazer isso? Não é para deixar bonito o Distrito Industrial, mas para atrair empresas para o Distrito Industrial de Camaquã. Ao atrair empresas para o município de Camaquã, a gente atrai impostos que são arrecadados pela prefeitura e também atrai empregos, né? Nossa região se comenta muito sobre a carência de empregos, novas indústrias poderiam melhorar a condição financeira de muitas famílias, mas que empresa vai querer se instalar aqui? Por mais, pode colocar asfalto, pode colocar iluminação de LED, pode colocar o que você quiser num distrito industrial. Se essa empresa vê que ela não vai ter lucro, ela não vai vir fazer uma obra de caridade. A empresa, ela visa lucro, né? Uma empresa que não visa lucro não vai para frente, né? Então, ela não vai vir por uma obra de caridade. Então você pode colocar o que você quiser, embelezar, pode mudar, embelezar toda a cidade. Essa empresa não vai vir porque a cidade é bonita, porque tem asfalto, não. Essa empresa vai vir se tiver lucro. E que tipo de lucro vai ter se vai ter prejuízo na sua logística? Então, esses são alguns exemplos que a gente traz para os nossos ouvintes, para que todos possamos entender a importância de uma simples assinatura. Quem cala consente. Essa é uma frase extremamente antiga. Agora, eu gostei da frase que você utilizou agora há pouco, né? Quem grita menos leva as maiores facadas. E é verdade. Pode ser uma piada, pode ser uma simples frase de efeito, mas ela é a realidade. Se nós aceitarmos tudo de braço cruzado, aí vai acontecer como esse contrato que está vigente aí, que tanto prejudica. A Ecosul está cumprindo o contrato.
A realidade é essa, juridicamente é isso que está acontecendo. Ela tem o seu direito de explorar da maneira que está, porque o contrato foi mal feito. Então, nós precisamos de uma nova licitação, que esse contrato seja visto e revisto pelas autoridades da região sul do estado, para que a nossa comunidade consiga opinar nesse contrato também. Isso a gente quer. Quer opinar, a gente quer olhar lá, não, mas só um pouquinho, isso aqui vai nos prejudicar. Não, mas isso daqui não vai dar uma condição de trafegabilidade que nós precisamos. Modernidade, as rodovias precisam se modernizar. A gente vai ter mais duplicação ou a gente não vai ter? Vai estar incluído uma ponte? Não vai. O valor do pedágio, como é que vai ser esses reajustes do valor de pedágio? Ah, vai começar com um valor bem baixo, mas e depois? Como é que é baseado no que índice é utilizado para isso? Então, é um assunto muito complexo e eu vejo com bons olhos essa mobilização que eu tenho acompanhado na região sul do estado, dessas lideranças que pretendem levar esse abaixo-assinado até Brasília, lá na NTT, para demonstrar insatisfação e, quem sabe, despertar um olhar positivo para a região sul do nosso estado. Como a gente falou, o DENIT não mantém as rodovias que tem. Então a gente sabe que é necessário pedagiar num valor justo, para que se tenha o mínimo. O que não se pode é temos que pressionar o governo federal, para ser justo e ser rápido o processo licitatório para não acontecer, como já aconteceu, ou colocar contrapartidas que justifiquem um preço absurdo, como eu falei, contrapartida de 3 pontes enormes, de fazer outras coisas que não tem como nós repagarmos isso, que já pagamos para que isso seja feito, e também tampouco podemos deixar que a morosidade atrapalhe, ou seja, o governo que priorize isso e tire de prioridade outras pautas e nos atenda, para que não aconteça de chegar lá em 2026, em março, não esteja nada pronto, e eles milagrosamente achem a solução de fazer um tampão com a própria Ecovias, que fique ali, que vai ficar desobrigada de fazer nada, talvez até propositalmente para sucatear a nossa 116, porque pode ficar um tempo sem manutenção, ou ficar com cancelas abertas, sucatear ela e justificar um valor absurdo porque vai ter que fazer uma manutenção na nossa via, que também é uma articulação política que nós não podemos deixar acontecer, que ela é totalmente possível, tanto que já aconteceu, como é o caso do trecho Camaquã, Porto Alegre, que não tem ninguém cuidando, que ela foi ficando sucateada para poder depois cobrar mais caro com algum acordo. E o que a gente tem que abrir o olho, não estou aqui de forma nenhuma falando mal da nossa concessionária atual, mas são dados que a população precisa estar ciente que isso existem acordos maiores, que a Ecosul não é só aqui. O grupo Ecosul é um grupo muito maior, então a gente tem que tomar cuidado, não aonde eles atuam aqui, e sim onde eles atuam em todo o Brasil, se eles não estão ganhando benesses e fazendo mais em São Paulo, em outros lugares, para explorar e tirar o lucro aqui, que a gente não pode aceitar também, porque é uma negociação federal. Ela não é uma negociação local, só estadual. São grandes empresas as concessionárias e ganham concessões no Brasil inteiro, e nós não podemos ser o poço arrecadatório deles para eles manterem outras rodovias. Júnior, obrigado pela sua visita. Lembrando então a todos, hoje à tarde temos aí esse evento que vai ser realizado ali na Esquina Democrática, o dia D, para que você esteja mobilizando a comunidade para essas assinaturas desse abaixo-assinado. Júnior, obrigado pela sua participação e esclarecendo aí os nossos ouvintes.